palestra que toca diretamente o coração da nossa proposta: falar de solidariedade. Um valor essencial nas relações humanas, ainda mais vital em tempos desafiadores, onde a empatia e o cuidado com o outro se tornam caminhos para a construção de um mundo melhor, dentro e fora do ambiente de trabalho. Nosso palestrante de hoje é o Dr. Mauro Elias Mendonça, médico psiquiatra, psicoterapeuta, professor com ampla formação em psicanálise, psicoterapia corporal, análise bioenergética e terapia comunitária. Um profissional cuja trajetória está profundamente alinhada com os temas da escuta, do acolhimento e do fortalecimento emocional dos indivíduos e das comunidades. Preparem-se para um momento de reflexão profunda, aprendizado e, acima de tudo, conexão humana. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro Elias. Bom dia, gente. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho desse tema na minha vida pessoal e profissional, que é a solidariedade. Então, eu sou o Mauro e uma curiosidade que eu fico sempre quando vou falar de algum tema é o que trouxe as pessoas a estarem presentes nesse dia de hoje, nessa atividade. Alguns, muitas vezes, são escalados pelos chefes, né? Não tem como escolher livremente. Outros acabam tendo opções, ainda que o chefe peça, de estar em outras atividades, e, de alguma forma, escolheram estar aqui. Eu fico me perguntando, né? Algum de vocês, alguma vez, se sentiu assim, com muito desejo de ter um apoio solidário e sofreu a dor de não ter? Quem já viveu isso, levanta a mão. Então, muitas vezes, isso aconteceu no nível mais pessoal, interpessoal, na vida privada. Outras vezes aconteceu num ambiente mais social, incluindo aí o ambiente de trabalho. E eu gosto muito de música, e uma das músicas que eu gosto muito é do Beto Guedes, o Mineirinho. Tem uma música dele que ele fala assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Tem uma frase também que eu gosto muito do Hermann Hesse, parecida com de vários outros filósofos e autores, é que nada posso lhe dar que você já não tenha. Se eu posso te ajudar de uma maneira mais simples e ao mesmo tempo profunda, é ser um espelho para que você se recorde aquilo que você já sabe. Então, nada de novo no fronte. Vou apenas compartilhar alguns aspectos desse tema que tem a ver com todos nós e que todos nós podemos estar aqui facilitando essa conversa, facilitando esse bate-papo que é de todos nós. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso na nossa vida, né? A solidariedade, o seu lado luz, o seu lado sombra.
Dizem que tudo tem pelo menos dois lados. Pelo menos dois. Pelo menos dois lados da história. Quando vivemos um conflito, há um dito popular que diz que há sempre três lados. Um lado A do conflito, um lado B e a verdade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse lado luz e o lado sombra da nossa solidariedade. E o que é que nos aproxima ou nos distancia de recebermos a solidariedade e ou de sermos solidários de maneira mais plena? Alguém aqui já teve consciência que poderia ter sido solidário com alguém na sua vida pessoal e profissional e deixou de sê-lo? Levanta a mão. A consciência é o passo fundamental inicial para a transformação, para a mudança. Se nós não temos consciência, se não admitimos, a mudança se torna quase que impossível. Só podemos mudar aquilo que nós temos consciência. Consciência de onde estamos, consciência de onde partimos, o quanto já caminhamos, o quanto podemos apreciar a caminhada e as conquistas, mas ao mesmo tempo diagnosticarmos o que necessitamos e o que desejamos transformar em nossas vidas e em nossas relações pessoais e interpessoais, de trabalho, de lazer e assim por diante. Bom, solidariedade, todos nós sabemos o que é. Alguém não sabe o que é ser solidário? Alguém não sabe quando e como se sentiu solidário quando as pessoas foram solidárias com você? Então, o conceito, ele é universal. Na forma que nós o concebemos, ele vem da França, numa época em que o tema solidariedade, igualdade, fraternidade foi muito debatido. Então, pegou-se essa palavra em francês, que vem do latim, onde então a solidariedade ficou cunhada como sendo essa corresponsabilidade, essa responsabilidade mútua entre os seres. O quanto estamos aqui para nós mesmos, mas também para com os outros, para com os demais. E do latim, a palavra significa inteiro, sólido, firme, íntegro, verdadeiro. Então já podemos começar a pensar no lado sombra. Quando não estamos solidários, não estamos verdadeiros, não estamos inteiros, não estamos íntegros. Estamos fragmentados, divididos, cindidos, despedaçados. Eu comigo e eu com o outro. Porque para ser solidário com o outro, também necessitamos da solidariedade para conosco. Para aquilo que acreditamos, para aquilo que desejamos, para nós mesmos e para o mundo. Precisamos de coesão, de coerência, de união, de solidez, de inteireza, de integridade. Então daí vem essas palavras, né? A totalidade, a inteireza, a firmeza, o que dá segurança, confiança nas relações humanas, o que dá chão. Alguém aqui já sentiu, numa relação pessoal de amor, que o parceiro ou a parceira, em algum momento, não conseguiu, não deu conta de ser solidário a você? Levante a mão. E quem tem consciência de que em algum momento de uma relação íntima de casal, de namoro, de casamento, você não deu conta de ser solidário para com a pessoa que você mais amava? Levanta a mão.
Então, o lado luz e sombra da solidariedade faz parte de nossas vidas de ambos os lados. Sinônimos e palavras afins de solidariedade: comunhão, comum união, cooperação, colaboração, corresponsabilidade, reciprocidade, mutualidade, troca, comensalismo, fraternidade, irmandade. As religiões usam muito esse termo para dizer que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. A Igreja Católica, inclusive, tem uma campanha, a campanha da fraternidade, para nos lembrar desse princípio, desse valor, desse conceito, dessa necessidade. A mensagem das religiões vem muito nessa direção. A síntese do cristianismo é amar ao próximo como a si mesmo. E aqui eu tenho certeza que todo mundo tem a mesma capacidade de amar o atual presidente quanto o anterior. No mesmo tanto. Que somos todos irmãos. Então, um bom teste de nossa capacidade de amar é olhar para as pessoas e percebermos o quanto sentimos, né, algo por elas. E solidariedade também tem a ver com gratidão, com retribuição, com retorno. Como assim? Gratidão a quê? Retribuição a quê? A quem? Retribuição à vida, ao universo. Francisco de Assis nos trouxe uma mensagem através de uma oração. Pois é dando que se recebe. A vida é uma troca, é uma reciprocidade constante. Nós recebemos ar e doamos ar. Recebemos alimentos, bebidas, água e soltamos por baixo, e pelos poros, e pela respiração. Então, a vida é uma constante troca. Nada, nem ninguém existe sozinho nesse universo. Estamos todos em relação. Só existimos em relação. Só existimos em relação. As poucas pessoas que foram muito privadas do contato humano no começo da vida, de maneira intensa, que a ciência estudou, são pessoas que não conseguiram se tornar humanas. Porque é o contato com o humano, com a humanidade, que me revela a minha humanidade. E se eu não tiver isso em um grau significativo, importante, suficiente, até os 7 anos de idade, depois disso, ainda que eu tenha um contato humano, eu já não consigo mais me humanizar. Então nós estamos em troca, em retribuição, em partilha, em cooperação com o universo, com o planeta, com a natureza. Nós somos natureza interna e natureza externa. Estamos em troca com a sociedade. Nossa primeira sociedade é a família, onde nós mais passamos a maior parte do tempo na infância, até começarmos com a pré-escola, a escola. E na vida adulta, onde nós mais passamos tempo é com os amigos, não é verdade? Onde é? A maior parte do tempo acordado nós passamos no trabalho. A importância que é o ambiente de trabalho, as relações de trabalho para a nossa vida, para a nossa saúde física, mental e relacional, mesmo fora do ambiente de trabalho. Porque passamos a maior parte do tempo da vida jovem, adulta, acordados no ambiente de trabalho. Então, tamanha a importância desse lugar, nos colegas de trabalho. Alguns filósofos, poetas e autores
dizem que a solidariedade, assim como tudo na vida, as nossas virtudes e temas, são, antes de tudo, um sentimento que nos move para uma ação. É o sentir que organiza o nosso pensar e o nosso agir. Antes de tudo, somos uma célula que sente o que acontece no ambiente. Se ele é confortável ou desconfortável. Se é um ambiente de proteção ou é um ambiente de risco, de ameaça, de perigo. Então, antes de tudo, somos seres que sentem sensações. E essas sensações evoluem para emoções e sentimentos. E essas emoções e sentimentos irão moldar os nossos pensamentos e nossas atitudes. O como nós agimos e o que pensamos nasce no sentir. É o sentir que organiza o que eu penso a respeito de mim, o que eu penso a respeito dos outros e o que eu penso a respeito do mundo. É o sentir que, influenciando o meu pensar, vai direcionar o meu agir. Como eu vou agir para comigo, como eu vou agir para com os outros. Então, a importância que é o plano afetivo. Mas, Mauro, tudo na vida é sentimento? Não, nem tudo na vida é sentimento. Mas o sentir está em tudo na vida. Ele é a base. Que sentimento é esse? Na fala inicial aqui da chamada, uma das palavras que foram usadas foi empatia. Empatia, compaixão. Ser tocado e sentir uma ressonância com esse toque da presença do outro em minha vida. Ser tocado pela paixão, pelo patos do outro. Então a palavra paixão nessa concepção de patos tem a ver com o sofrimento. Tem a ver com a dor do outro que se tornou um sofrimento. A paixão de Cristo, que o mundo cristão revive nesse momento, tem a ver com as dores que o Cristo, Mestre iluminado, sentiu como ser humano, para que todos nós pudéssemos ser beneficiados com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua missão. Então é paixão nesse sentido, né? É o patos, é o patológico. Então ter compaixão para com o outro é poder estar disponível com o outro diante do seu momento de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de preocupação. Quais são, então, as nossas formas na relação com o outro de sermos compassivos e empáticos? Em primeiríssimo lugar, sermos empáticos com o sentimento do outro. Independente se o outro exagerou no sentimento, se não exagerou, porque a percepção do sentir é do outro. Então, se ele sentiu raiva, é uma dor. Independente se a ação contra ele foi justa ou injusta, foi forte, fraca ou média na percepção externa, para aquela pessoa, a emoção dela é legítima. A pessoa sentiu tristeza, sentiu medo, sentiu raiva. Independente da minha compreensão intelectual, da minha razão sobre o fenômeno, ainda que eu olhe de maneira ampliada e enxergue os dois lados, a dor do outro é legítima. E a primeira e maior empatia é a empatia para com a dor do outro. Junto com isso,
as questões envolvidas, os desafios, as dificuldades, os direitos que o outro se sente afrontado, as necessidades do outro. E na percepção do outro, que vai levar os sentimentos dele. Ter empatia e compaixão não significa gostar da atitude do outro, concordar com a atitude do outro, apoiar a atitude do outro. Mas é ter empatia e compaixão pela dor do outro por trás de suas atitudes e por trás do que ele sentiu em relação às atitudes do outro para com ele. Alguém aqui já sentiu alguma vez injustiçado no ambiente de trabalho? Levanta a mão. Então, quando nós temos consciência da nossa dor, isso pode nos ajudar a estarmos compassivos e empáticos quando alguém sentiu uma dor semelhante. É uma possibilidade. Depende do que nós fazemos com a nossa experiência. Se nós aprendemos, ou se ainda estamos de repetência, para podermos aprender. A filosofia, a religião, nos diz que a vida é uma escola e que estamos aqui o tempo todo para aprendermos. Se aprendemos, a vida nos coloca situações para que nós coloquemos em prática o que aprendemos. Se estamos aprendendo, a vida coloca situações para que possamos aprender. Se ainda não aprendemos quase nada sobre algumas questões e alguns temas, a vida vai nos dar presentes duros para que nós possamos acordar, despertar para a necessidade de aprendermos algo sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as relações, sobre a vida e assim por diante. Empatia, compaixão pela dor do outro. Em alguns momentos parece que a solidariedade ela fica mais aguçada. Catástrofes, perdas trágicas, perdas precoces. Parece que é tão gritante que sacode nosso espírito solidário. A enchente que aconteceu no sul. Então, diante de algumas situações trágicas, nossa solidariedade é sacudida. Às vezes está adormecida, entorpecida e é despertada por uma tragédia que afeta coletivamente muitas pessoas. Ou uma tragédia que afeta de maneira aguda uma pessoa mais próxima da vida pessoal, familiar, ou do ambiente de trabalho. Mas, será que nós temos a mesma facilidade para também sermos empáticos diante do prazer do outro? Será que é mais fácil ter empatia pela dor ou pelo prazer? Aqui eu tenho certeza que quando alguém é homenageado, recebe aí um presente na vida, todo mundo fica feliz e faz festa. Fica admirado. Não fica? Aqui, pessoas bem evoluídas, ninguém aqui sente inveja. Então, admirar é ficar tão feliz com aquilo que acontece com o outro, que eu quero também experimentar dessa felicidade, compartilhar dessa felicidade. Isso é admiração. É olhar, mirar na mesma direção. E aqui eu tenho certeza que se nós sairmos para ir no banheiro, tomar uma água, tiver um casal dando um beijo na boca, deslumbrante, qualquer um de nós vai suspirar caladinho e admirar. Ah, que lindo, né? Que lindo. Ninguém vai fazer uma piada para castrar o momento erótico. Talvez uma outra pessoa de um outro lugar iria passar e dizer, aham, hein?
Já viram falar que tem gente que faz isso? Para cortar o barato? Tem gente que faz isso. Aqui ninguém faz. Mas tem gente que... A falsa admiração. Aham, hein? Por que não sou eu? A inveja, que vem do latim, também do latim, assim como admirar. Inveja vem do invedere. Inveja significa ver com maus olhos. Significa olho gordo, mal olhado. Desde os primórdios dos tempos, tem gente que faz rituais, macumbinha, chá, para despachar o mal olhado. Que é uma energia negativa em cima do prazer, da felicidade, das conquistas do outro. Viram falar que existe em uma galáxia muito distante pessoas que sentem inveja? Tem pessoas que sentem inveja. Aqui não. Aqui quando alguém se dá bem, todo mundo suspira, agradece o universo, admira, aprecia. Não é assim? E o quanto a apreciação, a admiração, ela aprofunda a solidariedade. Porque quando é verdadeira, ela demonstra essa empatia para com o outro, não só no sentido da dor, mas também de apoiar o prazer. Compartilhar o prazer é uma grande oportunidade de aumentar o prazer da equipe. Em muitas culturas, quando uma pessoa da equipe recebe um elogio, toda a equipe se sente elogiada. Porque o trabalho de um é interdependente do trabalho de todos. Quando eu estive na África, uma das estatuetas que eu trouxe, porque me tocou muito, é uma estatueta que tem uma raiz única, um tronco único, de onde saem pessoas. E há regiões da África que eles nem têm o pronome da forma que nós usamos, eu. Para eles é o nós. Nós. Nós estamos com dor. Porque se um de nós está com dor, a dor é nossa. Nós estamos felizes. Porque se um de nós está feliz, nós estamos felizes com essa felicidade. Porque ela contagia, ela inunda, ela transborda para todos nós. Porque somos todos um. Somos uma unidade. Assim, tudo que acontece com um de nós afeta todos nós. Assim, tudo que acontece com um de nós diz respeito a todos nós. E essa consciência da unidade, eu sou um comigo, eu sou um com o outro, assim como eu sou um com o Pai. Se eu sou um, por que eu vou machucar, ferir uma parte de mim? Ainda que esteja fora do meu corpo. Se eu sou um, tudo que acontece de doído com uma parte de mim que está fora, me toca, me afeta. Se eu sou um, tudo de bom que acontece com uma parte de mim que está fora desse corpo, também me toca. E eu posso suspirar. O SUS é tão bom, né, gente? Eu participei de eventos aqui nesse auditório nos anos 80, na construção do SUS. Então, suspirar. Suspire, não pire. Ou pire suspirando em boas direções. Bom, então aqui eu tenho certeza que vocês fazem muita festa coletiva quando alguém recebe um elogio, um prêmio, uma conquista pessoal ou na equipe, não é verdade? Não tem muita festa coletiva aqui? Qualquer coisa é motivo de festa, né? Vamos comemorar, vamos comemorar. E a ação? Qual que é a nossa ação solidária? Se a empatia, a compaixão
ela é antes de tudo um sentimento, mas ela só se concretiza através da ação. Que ação é essa? É uma ação de ajuda, de apoio, de amparo, de auxílio, de socorro, de assistência, de cuidado. É uma ação de proteção, de defesa do outro, de inclusão. Somos todos um, necessitamos de que todos estejam incluídos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A inclusão. A inclusão é um princípio de justiça, de sabedoria, de verdade. Se somos todos um, precisamos estarmos todos incluídos, sermos respeitados, sermos considerados. Considerado significa que eu e o meu lado é levado em conta. Que eu existo e eu sou levado em conta. Então, como levar em conta o outro? A arte de viver em paz passa por olharmos o outro como uma parte de nós. A arte da guerra transforma os outros em nossos inimigos. E se são inimigos, eu tenho a ilusão de que eu preciso derrotá-los. Como que nós podemos agir de maneira solidária? Geralmente, quando nós queremos ajudar o outro, em primeiro lugar, sentir o outro, ser tocado pelo outro. E para sentir o outro, eu preciso, antes de tudo, estar presente, estar disponível, estar atento. Eu tive um mestre de meditação, um professor de meditação, que ele dizia que podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas só podemos fazer plenamente uma única coisa de cada vez. Então aqui, por exemplo, eu tenho certeza que quando alguém quer compartilhar algo com você, você desliga o celular ou põe do lado, chega o computador para lá, olha nos olhos e fica plenamente atento, não é assim? Olhando nos olhos do outro, deixa o computador, deixa o papel, deixa o celular, e aí fica 200% com o outro. Por que 200%? Porque para estar 100% com o outro, nós necessitamos estarmos 100% presentes conosco mesmo. Para poder estar de verdade, lembra do conceito de solidariedade, que vem de sólido, inteiro, coeso, pleno, para que eu possa estar com o outro dessa mesma maneira. E nós gostamos muito de ajudar o outro naquilo que ele necessita. Ninguém gosta de dar para o outro o que a gente acha que o outro quer, não é assim? Nós sempre perguntamos para o outro em que nós podemos ajudar. Não é verdade? Inclusive os filhos, os irmãos, os amigos, os pais. Por isso aqui ninguém dá conselho. Espera o outro pedir. O que você quer de mim? O que eu posso te ajudar? Como é que você está se sentindo? Eu posso ser útil em alguma coisa? E eu escuto e vejo dentro daquilo que o outro necessita, o que eu posso fazer por ele. É claro que a arte da ajuda, numa situação de emergência, eu não pergunto para o outro, porque ele não tem condições de responder. Pá, caiu, está em coma. Não vou perguntar, você quer que eu te ajude? Porque o outro está em coma. E às vezes algumas situações da vida são quase que um coma. E a pessoa precisa muitas vezes de coisas básicas para ela sair daquele coma, daquela paralisia, respirar, e aí sim saber o que mais ela realmente deseja, necessita e requer para seguir adiante. Mas às vezes a emergência requer
uma solidariedade emergencial. Emergência é emergência. Então, ajudar o outro no que ele deseja, no que ele precisa, no que ele tem direito e, preferencialmente, no que ele pede. Cada um de nós só dá o que tem para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, no princípio da solidariedade, da ajuda, eu só vou dar aquilo que eu posso dar para o outro. Mas é muito importante nessa arte da solidariedade, da ajuda, que nós também possamos dar, sempre que possível, aquilo que o outro necessita, reconhece que necessita e pede de ajuda. Porque se o outro pede, você não estará sendo invasivo, intrusivo, abusivo. Estará realmente sendo solidário. E está presente de coração, está presente em espírito, está presente fisicamente. Mas muitas vezes, geograficamente, não é possível. E hoje em dia a tecnologia, que muita gente só olha pelo lado diabólico, também é simbólica. Também pode ser usada a favor da vida, da solidariedade. Hoje é tão fácil você conversar com uma pessoa que está distante, do outro lado do planeta. Por vídeo, chamada. Oi, como você está? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Estou aqui para te ouvir. A arte de escutar é mais importante do que a arte de falar. Eu estou aqui disponível. Muitos de nós tivemos pessoas muito queridas que tiveram que passar um tempo fora, longe. Há poucos dias eu estava no aeroporto, fui buscar uma professora de 84 anos de idade, que trabalha comigo já há bastante tempo, foi minha professora, e hoje dá aula comigo já há uns 20 anos. E eu vi uma família inteira esperando reencontrar parentes que ficaram 15 anos sem se ver, morando em outro país. Então, às vezes, uma tragédia, que é uma deportação, se transforma numa festa, no reencontro de pessoas que estavam à espera de rever os seus parentes. Tudo tem pelo menos dois lados. Então, falamos em ajuda na quantidade de tempo. E é importante. Mas nessa quantidade possível de tempo, a qualidade da presença é fundamental. É essencial. Uma presença de qualidade. Tem amigos que ficam anos sem se ver, mas quando se encontram, em minutos ou em horas, é um revigor. Porque a vida circula de maneira tão solidária, tão compassiva, tão empática, que abastece a relação, às vezes, por muito tempo. Por muito tempo. Então, a qualidade é muito importante. Né? Demonstrar de verdade do seu coração que você está interessado naquilo que o outro está sentindo e vivendo. E que está disponível para ele naquele instante. Existe algo que mantém a relação muito saudável, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Nas relações horizontais, casal, amigos, colegas de trabalho, essa saúde na solidariedade, ela é facilitada quando ambos podem doar e ambos podem receber ao longo da história da relação proporcionalmente. Ambos doam, ambos recebem. Em alguns momentos, um doa um pouco mais, em alguns momentos, o outro recebe um pouco mais. Mas lembrando de Francisco de Assis, é dando que se recebe. No dar, no doar, nós também recebemos. E quando essa doação é solidária,
ela não requer que o outro pague. Mas, naturalmente, quem recebe tem o impulso de retribuir. Mas, muitas vezes, a retribuição não necessariamente é para a mesma pessoa. É para o universo, é para outra pessoa. Eu tenho certeza que os pais de vocês disseram: olha, tudo que eu faço por vocês, eu faço porque eu amo, porque eu quero. Vocês não me devem nada, não precisam fazer nada por mim. Não é assim que os pais educam? Meus filhos, o que eu faço por vocês, eu faço por prazer, por querer. Vocês não me devem nada. Se quiserem retribuir, retribuam, passem adiante para outras pessoas. Se quiserem, quando quiserem. Porque a vida é assim. Os pais doam, os filhos recebem. Quando os pais querem receber dos filhos, isso gera um conflito na ordem natural da natureza. É claro, exceto se os pais estão incapacitados, aí sim é hora dos filhos naturalmente retribuírem, não por obrigação, mas por prazer, por gratidão, por honra, por agradecimento. Porque a obrigação mata o prazer. Tudo que nós fazemos achando que somos obrigados, mata o prazer. Imaginem vocês que baixou uma lei agora aqui, o Mabel, o prefeito, baixou uma lei. Todo cidadão que mora aqui na cidade vai ter que fazer sexo 3 vezes por dia. Primeiro dia pode ser uma aventura. Quem que eu vou pegar? Peraí, né? Mas você imagina você sendo obrigado a fazer sexo 3 vezes por dia depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mata o prazer. Virou uma tarefa, uma obrigação. Eu tenho certeza que todo dia de manhã vocês acordam e falam assim: bom, hoje é um dia de trabalho, mas eu quero ir para o trabalho? Eu vou porque eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho prazer de trabalhar, de me sentir útil naquele lugar? Mas dizem que em um planeta de uma galáxia bem distante, algumas pessoas acordam e falam: ai meu Deus, tenho que trabalhar. Nós aprendemos muito com as crianças. Meus 3 filhos são mestres maravilhosos. O desafio de todos nós é aprendermos a humildade, a simplicidade de escutar de qualquer lugar que venha a lição. Quando eu era recém-pai de uma filha, a minha caçula, ela com quase 3 anos de idade, estava brincando com ela no chão. Quando eu olhei o relógio, tinha que correr para atender paciente no consultório. Filha, papai agora tem que trabalhar. Tem não, papai. Tem, papai tem que trabalhar. Tem não, papai. Tem, filha, tem gente esperando o papai lá. Não tem que ir não, papai. Sim, minha filha, papai tem. Não tem não, papai, só se você quiser. Você tem razão, minha filha. Todos nós só fazemos o que queremos. Sempre. Viktor Frankl, um psiquiatra e terapeuta que passou um bom tempo num campo de concentração, quando saiu de lá vivo, nos trouxe pérolas. Uma delas sobre a liberdade. E ele dizia: tem algo que ninguém pode nos dar, ninguém pode nos tomar. A liberdade de escolher como vamos nos posicionar diante de uma situação. Mesmo quando dizemos que fomos trabalhar obrigados, exercemos uma livre escolha. Ah, mas se eu não for, vão cortar meu ponto. Sim, toda escolha tem consequência. Então eu fui porque eu quis, porque eu não queria que cortasse meu ponto. Mas eu tive liberdade de escolha. Às vezes temos consciência plena das escolhas. Às vezes não temos consciência e achamos que não temos escolhas.
ficar ou sair de um local de trabalho, ficar ou sair de uma relação, como ficar, como sair, é de nosso livre arbítrio, é de nossa livre escolha. Temos poemas maravilhosos sobre liberdade. Um dos filmes que me impactou, um curta-metragem, foi Ilha das Flores. Usei muito ele em aula. Ele conta histórias sobre porcos, tomates, seres humanos, dinheiro, valor, princípio. E no final, aparece lá a palavra liberdade. Liberdade é algo que ninguém consegue definir plenamente, mas é algo que todo mundo sabe o que é. Se sentir livre. Se eu não estou me sentindo livre, a pergunta é: o que está me aprisionando? Para que eu não exerça plenamente, livremente, a minha liberdade. Qual é o oposto da solidariedade? E aí? O que vocês me dizem? A fraqueza? Fraqueza humana. Qual fraqueza humana? Se solidariedade é uma virtude, é um valor, é um princípio, qual seria o oposto da virtude, que seria o vício, que nos dificulta e revela a nossa dificuldade de sermos solidários conosco e com o outro? Todo mundo sabe. Alguma vez você sente que alguém agiu de maneira egoísta e não solidária com você? Alguma vez você sente que você agiu de maneira egoísta e não solidária com a outra pessoa? Então, uma ação não solidária é uma ação oposta à solidariedade. É não ajuda, não apoio, deixar o outro sem amparo, desamparado. Não auxiliar, deixar o outro desabrigado da sua mão, do seu abraço, da sua presença, do seu auxílio, da sua ajuda. Deixar o outro desprotegido, excluído, rejeitado, desrespeitado, abandonado, negligenciado nas suas necessidades. E o que está por trás, então, da não solidariedade que vocês falaram? O desinteresse, a indiferença, a omissão, a ausência da empatia, da compaixão. E por baixo disso, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, o individualismo, que nos leva, pode nos levar e nos leva para uma atitude autocentrada, que se torna autoritária. Aqui ninguém tem esse problema, mas dizem que num pequeno planeta, de uma galáxia bem distante, de um multiverso desse, algumas pessoas querem ser donas da razão. Querem impor a sua vontade a qualquer custo. Já viram falar que existe isso em um planeta de uma galáxia bem distante, de um multiverso? Quem aqui presente não acredita que a solidariedade é um princípio, é um valor, é uma virtude que você quer promover em você e no mundo? Quem não acredita nisso, levanta a mão. Se todos nós acreditamos na solidariedade, o que é que leva um ser humano a se distanciar ou se aproximar dela?
Por que deixamos de ser solidários? Se temos um lado luz e um lado sombra. A solidariedade está vinculada à capacidade de amar. O amor é a virtude central, divulgado como princípio, como valor, em todas as culturas, filosofias humanísticas e religiões. Então, a solidariedade ou a falta da solidariedade tem a ver com a nossa capacidade de amarmos plenamente. Então nós temos esses dois campos, o lado luz e o lado sombra. O poder do amor, que nos leva a sermos solidários, compassivos, vivendo em cooperação, em colaboração. E o lado sombra, que nos leva a lidarmos com o outro como se estivéssemos numa guerra. A paz promove a unidade. A unidade promove a paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Que a paz esteja convosco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a si mesmo. Se alguma pessoa não está podendo ser solidária consigo e conosco, o que está por trás disso? Se nós não estamos conseguindo plenamente sermos solidários, o que está por trás disso? Como nós aprendemos a sermos solidários ou a sermos egoístas? Onde e quando nós começamos a aprender que a vida é um lugar de colaborar, de ser solidário, ou que a vida é um lugar de competir, vencer, dominar, explorar? Onde é essa primeira escola? Em casa, na família. Não foi o caso nosso, mas nesse pequeno planeta de uma galáxia bem distante de um multiverso, algumas crianças observaram que os seus pais não viviam em plena comunhão. Apesar do casamento e da união ser chamada de comunhão, as crianças perceberam que os seus pais não viviam em plena comunhão. E perceberam que muitas vezes eles viviam em competição. Onde um tinha que dominar o outro, um que era dono da verdade, um que era dono da razão, um que deveria mandar e um outro que deveria obedecer, se submeter. Já viram falar que algumas crianças passaram por essa experiência? Nós tivemos a sorte dos nossos pais e avós viverem em plena comunhão. Tanto o homem quanto a mulher tinham a mesma voz, o mesmo direito, não foi assim? Por isso que nós aprendemos diretamente com exemplo que esse planeta é um lugar plenamente de comunhão, de solidariedade. Não foi assim? Simples para nós? Dizem que lá nesse planeta distante, até as crianças aprenderam a competir entre elas para chamar a atenção dos pais. Viram falar já que tem essa coisa, irmão competindo com irmão? Que coisa mais estranha, não é? Realmente parece coisa de outro planeta, né? Um querer se dar bem às custas de fazer o pai bater no outro, fofocar, fazer intriga.
Que coisa mais estranha, né? Ainda bem que nós não aprendemos isso, e no ambiente de trabalho, aqui ninguém faz intriga, ninguém faz fofoca. Ninguém conversa sobre o outro sem a presença dele. Por uma questão de princípio, de ética, de valor e de solidariedade, não é assim? Nós só conversamos algo sobre o outro quando ele está presente. De preferência falando, olhando nos olhos. Não é assim que nós fazemos? Esse negócio de fofoca, de intriga, ninguém faz isso. E essas pessoas lá desse planeta provavelmente estão muito infelizes para ter tempo de fazer fofoca e intriga, né? Porque se elas estivessem como nós, felizes, em paz, elas iam perder tempo, gastar tempo com fofoca, com intriga. Não iam fazer uma coisa dessa, né? Não é verdade? Então nós aprendemos sobre a visão de mundo, sobre direito, sobre ética, sobre valor, sobre virtude, começando em casa. Depois temos o reforço da escola. E na escola todo mundo é solidário. Os coleguinhas são solidários, os professores são solidários uns com os outros e com as crianças. As crianças são plenamente respeitadas, ouvidas. E já que elas tiveram também o exemplo do respeito em casa, elas respeitam os professores, assim como elas aprenderam a respeitar os pais, vendo os pais se respeitarem e respeitando elas enquanto crianças. E aí a escola, então, se torna esse segundo lar, que nós aprendemos que esse mundo é um lugar de solidariedade, de amor, de respeito, de consideração. Não é assim que nós aprendemos? E vamos crescendo, vamos para o trabalho. Aí no trabalho só temos colegas solidários. Em todos os lugares que eu passei, só pessoas solidárias, pessoas que admiravam as minhas qualidades, me apoiavam. Nunca tive ninguém que tentou fofocar, fazer intriga, boicote, sabotagem. Isso não existe nesse planeta, né? Só naquele pequeno planeta, naquela galáxia bem distante de um multiverso. Mas se nós fôssemos habitantes desse multiverso, dessa galáxia, desse planeta que eu citei, o que será que estaria por trás da dificuldade de amar para se poder ser plenamente solidário? O que será que está por trás do egoísmo? Faltou empatia, mas o que está por trás da falta de empatia? Por que uma pessoa naquele planeta se distanciou do amor, da solidariedade? Eu perguntei para vocês aqui, todo mundo tem desejo, afinidade por ser solidário e por viver num mundo cada vez mais solidário. Mas se algum de nós fosse exceção, o que será que dificultaria o exercício pleno da solidariedade? Então, por um lado, ninguém dá o que não tem, mas será que nós nascemos sem amor, sem empatia, sem solidariedade? Há um dito que na sua fonte, na sua nascente, o rio é puro, mas que ele pode ser poluído na sua trajetória em direção ao mar. O que será que nos polui e que poluição nós guardamos para nos distanciarmos, nos desviarmos do caminho reto em direção ao mar? Porque são muitos os caminhos que levam de volta ao paraíso.
são muitos os caminhos que levam de volta para casa. O que nos distancia de nós mesmos, que faz com que nós nos esqueçamos de quem somos, do que acreditamos, do que defendemos, do que queremos para nós e para os outros, porque somos um. Tudo que eu quero de melhor para mim, eu quero para todos. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. O que está por trás? O que nos leva a nos desviarmos e pegarmos um caminho enviesado, vicioso, viciado, e sairmos da retidão. Se a empatia, se a compaixão é estar disponível para o outro, incluindo estar disponível para a dor do outro, só tem um jeito de eu poder ser solidário com o outro. É ser solidário a mim mesmo. E o que é que me afasta, me dificulta de ser solidário comigo mesmo? O que é que me dificulta? Quando eu tive uma carreira religiosa, na minha adolescência, uma das coisas que mais me encantou nas palavras do Cristo é sobre o amor e a capacidade simples dele falar sobre o amor. E eu fui atrás de uma tradução mais próxima do original, do que realmente ele teria dito com essa frase que foi traduzida, de amar ao próximo como a si mesmo. E a tradução mais simples, mais bela e mais direta, que para mim fez muito sentido, foi ele ter dito: ame-se e amarás o teu próximo. Porque cada um só dá o que tem, consciência que tem. Se eu tenho consciência que eu tenho amor, eu tenho consciência que eu posso doar esse amor, que eu posso compartilhar. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu estive pela primeira vez na Itália, e encantado, por Francisco de Assis, fui conhecer onde é que ele passou o último ano de vida, só rezando, orando, meditando pela paz, pelo amor, pela humanidade, doando a sua vida dessa forma. E eu fui ver os escritos originais da oração de São Francisco. A tradução veio para nós de uma forma diferente. Ela veio para nós assim: Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. No original, ele escreveu: Senhor, fazei que eu tanto mais console quanto seja consolado. E faz sentido, senão estaria contra a frase do Cristo. Eu querer mais consolar os outros do que me consolar é contrário à frase do Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu só posso ajudar o outro se eu também estiver disponível a estar me ajudando. Ajudando no sentido mais básico, mais simples, mais original. Que é me ajudando na minha capacidade de amar para poder ser solidário. E para dar um cutucão em todos nós, uma pergunta para vocês. Qual é o seu maior desejo na vida? O que você deseja mais do que tudo nessa vida? Veja que resposta te vem. Tem muita coisa. Escolha uma que parece representar as outras, ou parece, nesse momento, ainda que de maneira imperfeita, incompleta e parcial, ser aquilo que você mais deseja. Meu maior desejo é. E para checar o seu desejo, experimente se perguntar: e se eu conquistar isso plenamente, o que é que eu vou experimentar sentir? Qual a resposta que vem? Pode ser a mesma, pode ser uma outra.
Quem quer compartilhar seu maior desejo numa palavra? Meu maior desejo é gratidão. Meu maior desejo é? Quem quer compartilhar? Meu maior desejo é? Felicidade. Meu maior desejo é? Ser feliz. Saúde. Se você tiver toda a saúde, você vai se sentir como? Em paz. Então, seu maior desejo é a paz. Você só está vinculando esse desejo à saúde. Se você for mais compreendido, você vai sentir o quê? Feliz. Todos nós temos o maior desejo. Eu perguntei isso em vários continentes. E as respostas são muito parecidas. Eu quero felicidade, eu quero paz, eu quero gratidão, eu quero amor, eu quero alegria, eu quero prazer. Quem trocaria o seu maior desejo por rapatipatá? Hã? Como assim? O que é isso? É a pergunta que vem, né? Por quê? Ninguém tem como maior desejo aquilo que não conhece. Nós só desejamos o que conhecemos. A pergunta é, o que estamos fazendo para vivermos nosso maior desejo, para facilitá-lo? O que estamos fazendo, ainda que inconscientemente, para não vivermos nosso maior desejo? Para dificultá-lo. Quais são as minhas ações que estão me levando de volta para casa? Quais ações que estão me levando para uma outra direção? Como diz o ditado, em pé de manga não dá pitanga. Busquei e acharás. Então, se eu sei meu maior desejo, a pergunta é o que eu estou fazendo para vivê-lo plenamente? O que eu posso estar fazendo para não vivê-lo? E uma segunda pergunta para vocês. Qual é o seu maior medo? Pode ser um medo que você tem consciência recente dele, pode ser um medo antigo. Meu maior medo é. O que eu mais sinto medo na vida é. Pode ser um medo que eu tenho consciência, que me acompanha desde criança, pode ser um medo que eu tenho consciência nessa semana, mas parece ser o meu maior medo. Qual é o meu maior medo? Quem quer compartilhar o seu maior medo numa palavra ou no máximo numa frase curta? Falta de saúde. E você tem medo que aconteça o quê, caso faltar a sua saúde? Morrer. Medo de perder essa vida. Medo de perder pessoas que eu amo. Medo da dor. Quem mais tem outro medo aí? De ficar chapada, incapacitada. Outro medo. Geralmente nós não tememos o que não conhecemos. Mas eu nunca perdi um filho e eu morro de medo de perder um filho. Mas por trás do medo de perder o filho tem o medo da perda, da separação, de se sentir sozinho sem a presença desse outro. Provavelmente você presenciou alguém sentindo essa dor. E é muito provável que, além disso, muitos já viveram também uma dor da separação, da distância, da falta, do desamparo, do abandono. Nosso maior medo, nós também já experimentamos algo na frequência dele. Por trás da dificuldade de amar, o sentimento mais presente, mais guardado, mais congelado dentro de nós é o medo. Por trás de cada
ação egoísta, individualista, autoritária, encontra-se o medo. Uma boa pergunta é o quanto nós estamos sendo movidos pelo desejo de amar, de ser amado, de ser solidário, de que o outro seja solidário. O quanto estamos sendo movidos pelo desejo ou quanto estamos sendo movidos pelo medo. Medo de quê? Cada um tem o seu mais importante. Eu tenho medo de ficar de escanteio, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de ser humilhado, eu tenho medo da solidão. E se eu tenho medo, um animal assustado, ele usa qual emoção para sobreviver por cima do medo? A raiva. O animal assustado aciona o módulo de sobrevivência e vai para a raiva para se defender de um perigo real ou imaginário que um dia já foi real. A emoção guardada que mais organiza os nossos pensamentos disfuncionais e negativos sobre nós é o medo. O medo da solidão, o medo do abandono, o medo do desrespeito, da humilhação, da violência, do desamparo, do não reconhecimento, de não ser visto, de não ser enxergado. Cada um tem o seu ou os seus mais importantes. Se eu estou preso no medo, aciona a minha raiva. E eu vou atacar, com medo de que me ataquem primeiro. Ou reagir a um sentimento de ataque que pode ter acontecido, mas pode inclusive nem ter acontecido e eu ter projetado uma experiência de ataque antigo sobre essa realidade atual. E às vezes o medo é tão grande que é um medo até de sentir medo. E a pessoa nem tem consciência do medo, porque é tão grande. Às vezes é o medo da tristeza. Porque se eu ficar só, eu tenho a ilusão de que eu não vou dar conta. E isso me entristece. Às vezes o medo é o medo da própria raiva. E quando nós negamos as emoções, elas reaparecem na forma de pensamentos e na forma de ações. Tudo que nós negamos volta para nós. Todo sintoma físico, mental, relacional, em casa, no casamento, na família, com filhos, com pais, no ambiente de trabalho, todo sintoma é comunicação. Todo sintoma é um grito de socorro. Todo sintoma disfuncional é um pedido de ajuda. O sintoma, como a febre, como um conflito no trabalho, está trazendo à tona algo que requer uma solução para reencontrar a paz, a solidariedade, a segurança, a confiança. Todo sintoma é comunicação. E nós vivemos num tempo, mais do que em outros, em que a sociedade quer medicalizar todos os sintomas. Não só com medicamentos, mas com soluções mágicas, inclusive técnicas psiquiátricas e psicológicas para anestesiar a dor, para passar por cima da dor, para esquecer a dor, para fugir da dor. Por quê? Porque a dor dói, gente. A dor é doída, a dor não é prazerosa, a dor é doída. Nosso querido poeta Renato Russo, fazendo terapia, fazendo análise, escreveu boas músicas, no meu gosto. Em uma delas ele diz: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Eu tenho uma dor, eu fujo dela.
mas ela volta para mim. Volta no meu corpo, volta na minha mente, volta nas minhas relações pessoais, nas minhas relações de trabalho. O outro é um espelho para refletir o que está dentro de mim. Ah, mas tudo sou eu? Não, é uma relação. Tem uma corresponsabilidade. Tem a minha parte, tem a parte do outro. Eu não preciso jogar a mim em cima dele e não preciso pegar dele para cima de mim. Mas qual que é a minha parcela? Ah, não, a minha é pequenininha. Mas qual é? Ah, não, é bem pequena. Mas qual é? Qual que é a minha parcela de responsabilidade pelas dores, pelos conflitos que deixam cicatrizes, muitas vezes quase insolúveis? Seja no namoro, no casamento, na amizade, no ambiente de trabalho. Qual o meu medo que aciona a minha parcela de responsabilidade? Quando nós éramos puros, inteiros, íntegros e sólidos e solidários conosco, nós passamos por situações de estresse. O estresse não é trauma, ele é estresse. Mas quando nós não podemos colocar a dor do estresse para fora, incluindo o medo, a tristeza, a raiva, então nós engolimos o estresse e ele se torna um trauma. O trauma é o resultado disfuncional do estresse. E quando eu fico traumatizado, eu fico preso naquelas cenas e vivo a vida de hoje como se eu estivesse vivendo aquela cena. E como se as pessoas de hoje fossem aquelas do passado. E eu fico prisioneiro do tempo. Qualquer que seja a situação, eu reajo da mesma forma, porque estou preso. O tempo inteiro eu estou achando que querem me sacanear, querem me humilhar, querem abusar de mim, querem me abandonar. E eu reajo no automático. Não conseguindo estar inteiro comigo, eu tenho limitações para poder estar inteiro com o outro. Não sendo um comigo, eu tenho dificuldade de ser um com o outro. Porque eu estou partido. Uma parte minha que eu nego e a outra parte que eu aceito. Por isso, iluminar a sombra é um caminho de crescimento para todos nós, para sermos mais verdadeiros, mais inteiros, mais solidários conosco e assim mais solidários com os outros. Por isso, se eu não reconheço a minha sombra, como é que eu vou levar a luz para ela? Se a culpa é sempre dos outros, se o inferno são sempre os outros, como é que eu vou acender uma luz no meu inferno? Para os meus demônios, para os meus fantasmas, para os meus medos. E como encontrar ajuda solidária na vida pessoal e no ambiente de trabalho, em níveis diferentes, para que eu possa também ter uma ajuda para poder encarar e atravessar meus medos, minhas sombras, meus infernos, meus fantasmas. Um animal, quando ele sente medo, passou o perigo, ele treme, grita e descarrega o medo. Passou o medo. Continua livre, inteiro. Quando um mamífero sente tristeza, ele nasce sabendo chorar. E o bebê chora por inteiro. Quando uma criança sente raiva, ela... Que raiva, que ódio. E solta. E está pronta para amar de novo. Essa mesma professora minha, de 3 anos, eu ia viajar para dar um curso fora de Goiânia. Tomei café da manhã com ela, brinquei com ela. Falei, agora eu vou viajar, porque está numa hora boa de nós irmos tranquilos. Ela começou a brigar comigo, inventar motivo para brigar. Até que chegou no meu limite de tempo, eu falei, olha, filha, eu sinto muito. Mas agora papai vai.
Fica com Deus. E ela ficou lá. Eu morava no apartamento. Quando eu fui descer as escadas pela porta de incêndio, né, porque era perto do térreo, na hora que eu estava descendo, ela abriu a porta e falou: mas você, hein? Faltava só mais 1 minuto para eu acabar com a minha raiva e voltar a amar você. E aí ela falou isso, eu voltei e ela me abraçou. Me abraçou, falou: vai com Deus, papai. Então, nós nascemos inteiros. Mas os nossos pais, nossos avós, que não tiveram um chão tão sólido, tão seguro, tão solidário para com as dores das crianças deles, não deram conta, muitas vezes, de ser essa solidez, essa solidariedade para as crianças que tiveram. E muitas vezes a história se repete. Inconscientemente, nós acabamos fazendo conosco um pouco daquilo de pior que fizeram conosco. A partir de um certo momento, o abandono se torna um autoabandono. Porque se eu me sentir abandonado e sozinho, e tenho medo de ficar sozinho, eu me agarro no outro para não ficar só. Mas muitas vezes, quando eu me agarro no outro, eu me abandono. E tenho dificuldade de dizer não para o outro, porque eu tenho medo que ele me largue, me abandone e não goste de mim. E vai embora. E eu me sinto uma criança que eu não vou dar conta sem o outro. Mas eu acabo ficando preso na ferida do abandono, abandonando as necessidades do outro também. Ficando só com as minhas. Ou seja, a ferida do abandono, hoje, se torna a ferida do autoabandono e do abandono do outro. Se eu me sentir abusado, verbalmente, da forma que for, inconscientemente, se eu fiquei preso nessa ferida e não soltei esse estresse, de alguma forma eu vou fazer coisas abusivas comigo sem me dar conta. Eu vou me desrespeitar sem me dar conta. E vou acabar desrespeitando o outro sem me dar conta que eu estou repetindo, preso no tempo, na mesma história. Então a importância que é para todos nós, mas mais particularmente ainda quem escolhe ajudar a profissão de ajuda, como numa escola de saúde. O cuidador precisa de cuidado. O cuidador precisa de cuidado, para que ele possa ajudar a tornar o cuidado mais cuidadoso, que é um pleonasmo maravilhoso. Tornar o cuidado mais cuidadoso. Cuidando de si, cuidando das relações de trabalho e ajudando que os profissionais do cuidado possam se cuidar para serem cada vez mais melhores cuidadores. Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, ele resumia o coração da medicina em 2 palavras. Ele falava que a medicina era essencialmente anamnese. E a anamnese vem de amnésia. Vem de mnese. Mnese significa memória, consciência, luz, verdade, conhecimento. Quando nós nos esquecemos de quem somos, nos esquecemos do nosso maior desejo, do que queremos para nós e para o mundo, nós entramos em amnésia. E nos esquecemos. A função do cuidador, segundo Hipócrates, é acabar com a amnésia. Ajudar a nos recordarmos quem somos nós, qual é o nosso maior desejo para nós e para o mundo. Mas ele dizia que para exercermos essa missão de cuidadores, requer mais do que de todos os outros profissionais a empatia. Essa capacidade de sair de si, do seu autismo assustador, para encontrar com o outro e ser tocado pelo outro, para enxergar o outro.
Na maior parte das vezes, nós não enxergamos o outro porque também não nos enxergamos. Não estamos presentes em nós mesmos para enxergar os outros. Eu mesmo, com o meu traço autista, que na época não foi diagnosticado, graças a Deus, muitas vezes eu não enxerguei algumas coisas, não é porque eu estava conscientemente com raiva de ninguém. Eu estava preso no meu próprio mundo, na minha bolha. E muita gente que me conheceu depois falou: Mauro, mas você mudou muito. Parece que você era uma pessoa assim, snob, não estava nem aí para ninguém. Eu apenas estava fugindo de umas partes dolorosíssimas de mim mesmo, e aí eu criei uma bolha para me proteger. Essa bolha que me protegeu de mim mesmo também me distanciou de estar em contato mais plenamente com o outro. E eu tenho aprendido que a melhor coisa que eu posso fazer para melhorar a cada dia o meu cuidado na vida pessoal, com as pessoas que eu amo, e o cuidado com os pacientes, com os alunos, com as pessoas que vão em palestras, a melhor coisa que eu posso fazer pelo outro é, antes de tudo, fazer de maneira amorosa, solidária e compassiva comigo mesmo. Amor próprio não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo não é o excesso de amor próprio. É a falta de amor próprio substituído por uma imagem grandiosa de si. Mas eu só preciso me apegar a uma imagem grandiosa de mim se eu tiver por baixo disso uma imagem inferior de mim. Só quem se sente inferior precisa tentar provar para si e para o mundo que é superior. E o egoísmo nos torna solitários. Porque o oposto de solidariedade, de estarmos juntos, coesos, no mesmo caminho, na mesma direção, é estarmos sozinhos, isolados. O egoísmo nos torna solitários, com a ilusão de que somos amados por milhões de seguidores. Mas o amor próprio, a autoestima, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Bom, na arte do cuidar, nós precisamos diagnosticar para tratar e avaliar o impacto do tratamento. No mundo pessoal também, precisamos diagnosticar o que está nos dificultando de sermos quem nós somos, de vivermos a vida que desejamos e que temos condições de bancar. Se eu diagnostico, agora eu posso remover, soltar e deixar ir tudo que eu construí para me proteger, mas que já não é mais útil e ainda está me limitando. Como um sapato que foi maravilhoso, mas que não cabe mais no meu pé e está me apertando. Para que eu possa deixar ir tudo que me dificulta de ser amoroso, de ser solidário. A gente fala na saúde, né, que a vida é biopsicossocial, né, que é psicocorporal relacional. E na base de tudo isso, nós temos as nossas sensações e emoções, o nosso sentir. Nas profissões da saúde, nós tivemos nesse último século uma hiperinfluência da biologia, de uma maneira desconectada do sentido da biologia. Porque a biologia é vida. Mas para entender a vida, nós precisamos da contribuição das ciências humanas e sociais. Porque nós lidamos com o humano. Não é uma célula biológica, é uma célula viva que sente, que vibra, que se relaciona. Então nós precisamos da humanidade e precisamos entender o papel da sociedade, desde a família, a escola, o trabalho, para que nós possamos cuidar
dos vários níveis de intervenção para tornarmos esse mundo um mundo mais justo, mais solidário, mais amoroso. Obrigado a vocês por me ouvirem, compartilhar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, observação, pontuação, só me pediram para não ser uma outra palestra. Mas se alguém quiser fazer, eu acho interessante, gosto muito, e eu aprendo muito com o outro. Então, se eu ficar falando sozinho aqui também, né? Quem quer compartilhar algo aí? Pode ser algo que te tocou, pode ser algo que você não gostou e te tocou, pode ser algo que gostou e tocou. O mais importante é o que tocou. Vou abrir o microfone para você. Sobre egoísmo versus solidariedade. Eu li alguma coisa há algum tempo, salvo engano é Mariana Montessori, o senhor deve conhecer, que ela aborda a questão da educação para a competição e não para a solidariedade. Eu acho isso um tema candente. Era só isso que eu gostaria de pontuar aqui agora. Então, é um tema muito importante. Por quê? Porque o nosso mundo ele se desenvolve, tecnologicamente inclusive, às custas da competição. Há uma diferença, por exemplo, quando eu morei um pequeno tempo numa tribo indígena, lá tinha competição. Tinha uma competição que era a equipe da Lua versus a equipe do Sol. Era carregar umas tora. Eu quase morri para carregar a tora de homem. Eu consegui carregar a tora de mulher, mas a tora de homem era pesada demais, mas eu fui e dei conta. As duas equipes saíam correndo e iam passando a tora para o ombro um do outro. No final, uma equipe chegou primeiro. Foi do Sol ou da Lua? Foi a equipe do Sol. Todo mundo ia festejar uma dança do Sol. Não havia derrotado, não havia perdedor. Haviam os protagonistas da vitória daquele momento, daquele dia. Aquilo me impactou profundamente. Eu não sou índio, mas aquilo me impactou profundamente. O nosso mundo, ele vai muito em cima do narcisismo. Se você fizer isso, você vai ganhar uma medalha. Se você fizer isso, eu dou uma balinha. Se você fizer isso, vai ter um prêmio. Então, eu faço as coisas para você não pelo que você é, mas pelo que você produz. Essa é a lógica que impulsiona o capitalismo, o neoliberalismo, a forma de organizar o mundo em cima do ter. Que Erich Fromm já dizia lá décadas atrás. Olha, o mundo do ser humano, ser amoroso, ser saudável, é o centro da existência humana, é o que nos humaniza. Nada de mal ou de errado de produzirmos bens, serviços, nada de mal nisso. Que maravilha a tecnologia trouxe. Hoje tem comida para o mundo inteiro viver sem fome. Mas a falta de amor, de empatia, de solidariedade faz com que 2 vezes mais a comida para alimentar o mundo inteiro apodreça. A forma de organizar a lógica do mundo, ela, em todos nós, vive nessa pulsação entre luz e sombra. Muitas vezes na internet eu vejo pessoas dizerem, sendo aplaudidas por milhões de seguidores. Faça as coisas e se dane a opinião dos outros. Se dane a opinião dos outros, será que isso é amor próprio? Será que isso é amor pelos outros? Uma coisa é, seja você mesmo de verdade, defenda aquilo que você acredita que é o seu maior desejo, que é o seu valor, que é a sua virtude. E se as pessoas tentarem te sufocar, te reprimir, te impedir disso, aprenda a dizer não e colocar limite. Acho que isso é muito saudável. Agora, fodam-se os outros,
danem-se os outros, para mim, não é uma atitude solidária, não é uma atitude amorosa para com o próximo, para com o outro. Diferenças nós temos. O desafio é debater as diferenças com respeito. Olha, eu não concordo com o que você falou. Olha, não gostei do que você falou, mas eu te trato com respeito. Porque uma grande questão em todos nós é que muitas vezes nós queremos fazer com o outro o que de pior ele faz conosco. A pessoa foi violenta, pegou uma pessoa, bateu nela. O impulso é, agora eu vou bater em quem bateu para ensinar que bater é errado. Imagina um pai bater numa criança porque ela bateu no irmão. Eu vou te bater porque você bateu? Ué, que diferença tem? Eu sou tolerante, mas se eu disser, eu não tolero pessoas intolerantes. Nós somos contraditórios, porque nós somos luz e sombra. Nós não estamos com a areola aqui, nós não somos santos, não somos anjos. Todos nós estamos no mesmo planeta. É um planeta de aprendizado, é uma escola. Eu acredito que se eu não tivesse o que aprender, eu já tinha ido embora desse planeta. Já tinha me levado. É um aprendizado diário. E reconhecer quando eu caio. Mas saber que existe um caminho de volta para casa. Registrar que tem esse lugar e que eu posso voltar para ele. Mas para isso eu preciso exercer a humildade, a simplicidade. Ontem foi domingo de Ramos. Eu até fiz uma pequena postagem no meu Instagram sobre o domingo de Ramos. Que Jesus entra em cima de um jumento e é recebido pelas folhas de palmeiras e oliveiras. A simplicidade e a humildade é um exemplo para o nosso aprendizado. Se eu já acho que sei o que eu deveria saber, o que eu vou aprender? E se todo mundo pensasse como eu, que vida sem graça que seria, né? Todo mundo pensa como eu, não tem calor, não tem diferenças, eu não aprendo nada diferente, todo mundo pensa igual a mim, faz igual eu. Então, como nós aprendemos com a diversidade, como ela é rica. E esses ditados que o mundo nos coloca, né, que de repente, sozinhos, podemos até ir mais rápido. Até mesmo, acredito que podemos até chegar mais longe. Mas juntos, podemos viver uma aventura muito mais gostosa, muito mais intrigante, de muito aprendizado, de muita partilha, de ter com quem contar, ter com quem compartilhar. Então, para mim, eu adoro ficar sozinho, me recolher. Adoro meditar, ficar sozinho. Fiquei 6 meses meditando nas montanhas. Mas eu adoro aprender na interação com o outro. Porque o outro é que me ajuda a saber como eu estou. Quer saber o quanto eu banco o que eu falo? Não pergunte para mim. Pergunte para os meus filhos. Quero saber como eu estou? Eu pergunto para os meus filhos, para os meus amigos. Mas eu preciso estar humildemente disponível para escutar. Olha, você acha que eu sou autoritário? Você quer mesmo saber? Eu preciso escutar. Nós temos muitos cursos de oratória, mas não temos cursos de escutatória. Às vezes queremos só falar, falar, falar. Não conseguimos ouvir o outro. Nem nos ouvir profundamente. Então tem muitas metodologias de pedagogia, de visão de mundo, mas a lógica que nós temos vigente nas famílias que vão para o trabalho, que vão para o mercado, é botar a estrela no melhor que os outros. Muitas vezes, não no sentido de que a equipe está fazendo algo de bom, mas que todo mundo tem que se matar de trabalhar para produzir daquele tanto para ser enxergado e reconhecido.
E muitas vezes nós não olhamos o que cada um tem de pérola para poder oferecer. E as pérolas não são iguais. Muita gente às vezes está no lugar que ela não consegue aparecer com a pérola dela. Quando você muda de lugar, desponta. Minha mãe dizia, quando eu era criança, que eu tinha um óculos cor-de-rosa. Porque eu ouvia as pessoas falando umas das outras e eu chegava assim e cutucava. Mas você já percebeu como ele é uma pessoa gentil com os animais? Mas você já percebeu o quanto que essa pessoa trabalha para ajudar a família? E a arte de apreciar, de admirar aquilo que o outro tem de luz, ajuda a promover a luz dele para que a luz dele ilumine a sua sombra, ao invés de jogar pedra. Quer dizer, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a arte de conviver tem muito a ver com nós aprendermos a dar flores, não só flores materiais, mas flores emocionais para as pessoas que nós convivemos, para reconhecer o valor, a capacidade, aquilo que cada um tem a contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor, ao invés de tentar que ele dê aquilo que não é o que ele tem para dar. E compartilhar a diversidade, a diferença, para que esse mundo seja um lugar melhor para quem está aqui agora, mas também para quem vai chegar. Bom, primeiramente, Mauro, queria te agradecer a palestra, que está enriquecendo bastante a gente. Eu me chamo Ronaldo e, bom, gostaria primeiro de agradecer também a essa correção da tradução da oração de São Francisco de Assis. Embora eu não seja religioso, né, as pessoas sabem, mas eu sempre senti um quê de desamparo nessa oração, né? Eu acho São Francisco assim imenso na humildade dele, né? E eu acho que isso faz uma reparação, né? Eu acho que permite uma potência maior nessa forma de entrega, sem a gente se desamparar, né? E uma outra questão que me vem, aí uma pergunta, né? Eu fiquei pensando na solidariedade, fiquei pensando na, se eu puder chamar assim, da liquidariedade, né, que a gente vive, né? Não é sólido, né? Então tá líquido, pensando aqui no Bauman. E me veio também o Bill Churran, dos livros dele, tem um que ele fala que é a sociedade paliativa, sobre a dor hoje. E essa ideia que, pensando agora na sua fala, nessa ideia de que parece que não somos solidários com a nossa dor. Parece que a gente não se permite se conectar, contactarmos nossa dor. Então parece que vem uma espécie de imperativo pela felicidade, uma repicracia, uma negação dessa possibilidade da gente entristecer, entrar em contato com a gente mesmo, né? Parece que tudo tem que ser medicado, tem que ser anestesiado, não pode ser sentido. Então, é uma coisa que eu gostaria até de te ouvir sobre isso, né? Me dá a impressão de que a gente não permitindo haver uma solidariedade com o que a gente sente, né? com a riqueza e a possibilidade da gente sentir múltiplos sentimentos, inclusive que podem dar um colorido para a vida, me parece que a gente está num medo de alguma forma, de qualificar isso, que isso impede de sermos solidários, né? Acho que conosco, com o mundo, e a gente vai para um lugar de um anestesiamento. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Muito obrigado. É um tema que eu gosto muito, daria até uma outra palestra. Eu vou tentar falar pouco, por causa do horário também. Mas assim, você falou, a primeira coisa que eu lembrei foi das minhas queridas amigas e legítimas terapeutas comunitárias que estão aqui, por conta de que uma frase que nós usamos na terapia comunitária é: quando guarda azeda, quando azeda estoura, quando estoura fede. Fede no corpo, fede na mente, fede nas relações.
Hoje em dia o povo tá que toma pregabalina para dor física. Qualquer dorzinha, pregabalina. Prega nele o remédio, pregabalina. Os nossos pais que não tiveram apoio para expressar as dores deles, tem muita minha empatia, minha compaixão, porque não tiveram esse espaço. E se eles não tiveram, para eles é um desafio muito grande escutar uma criança chorar, gritar, expressar a raiva, o medo. Então eles tiveram como estratégia, assim como tiveram que calar a sua boca, tiveram que calar a boca dos filhos. Porque se os filhos continuassem chorando, eles também iriam chorar. E eles não tiveram apoio suficiente para aprender a chorar e para voltar a permitir o choro. Então eles acabaram fazendo conosco o que deram conta, tentando calar a nossa boca para que a deles continuasse calada, eles não se lembrassem da dor, porque a dor é doída. A dor é muito doída. Então quando a criança sente uma dor, o adulto quer que ele cale a boca, às vezes com a sedução. Chora não, não foi nada. Toma uma balinha, olha o passarinho. Não chora não, porque se você chorar, eu vou acabar me lembrando de tantas tristezas que eu tive que guardar e não pude chorar. E eu ainda não acredito que eu possa. Porque eu não encontrei ainda essa ajuda. Eu não posso fazer por você o que eu ainda não posso fazer por mim. Então os pais fazem sempre o melhor que dão conta. O melhor que podem. Mas muitas vezes nós ficamos presos naquela fase e ainda não nos libertamos para saber que hoje não é o que o pai fez ou deixou de fazer que é importante. É o que eu faço com o que eles fizeram e com o que eles deixaram de fazer. E aí eu posso transformar de maneira verdadeira todas as minhas feridas em pérolas. Todas elas, sem exceção. E muitas vezes eu vou realmente fazer alquimia, metamorfose, quando eu aprender a dar, inclusive, o que eu tive pouco. E aprender a dar muito aquilo que eu tive pouco. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Pedimos que as pessoas que queiram perguntar para o Dr. Mauro se dirijam diretamente a ele, após o encerramento. Tá, Dr. Mauro? Agradecemos imensamente a sua participação. Vamos distribuir um mimo para os participantes aqui desse momento que ele nos brindou, né, Dr. Mauro, e presenteá-lo aqui com uma lembrancinha de Páscoa, que a doutora Rosana vai fazer aí as honras da casa. Eu quero muito agradecer a presença de cada um. Esse projeto, Felicidade Corporativa, é uma proposta da Superintendência. Em nome da Superintendente, eu te agradeço, Dr. Mauro, primeiro, pela sua prontidão, generosidade em nos brindar com a sua fala. E é muito oportuno, na Semana Santa, né? Todas as referências que você fez. E para nós é uma terapia. Então, assim, eu te agradeço muito. Peço que todos venham à frente para a gente fazer uma foto, reunidos. Sim, só um minutinho. E a gente quer entregar um mimo para cada um. Então, não saiam, tá? Só um minutinho. Gente, para quem não conhece, pediu a palavra aqui, Rodolfo Petrelli, psicólogo, professor aposentado, uma pessoa que tem uma importância muito grande na psicologia goiana, brasileira e mundial. Em vários aspectos, é uma pessoa de uma humanidade, de um amor, de uma solidariedade admirável e tem uma história muito importante com o teste de Rorschach. Para di elogios, non precisa no. Italiano, natural di Roma, 37 anos lá na Itália, 40 anos aqui no Brasil. Mas na Itália, em Roma, eu conheci um grande psiquiatra, Viktor Frankl, propositor da logoterapia. E neste momento nós estamos consagrando non Mauro Elias Mauro Mendoza, come dottore in logoterapia, perché a sua conferenza e noi somos uma banca che entregheremo o dottorato in logoterapia ao psiquiatra
ao psiquiatra Elias, um profeta, Mauro Mendonça. Então, parabéns pela sua conferência. Mens sana in corpore sano, ma corpus sanum in mente sana. Juvenal, um grande advogado italiano, mas ele concluiu: ut sit para isso acontecer orandum est. É preciso se elevar no espírito. A segunda vez que eu encontro corpo a corpo um psiquiatra na sua dimensão da espiritualidade. Então, vocês aqui são uma banca que iremos entregar o título de doutor em logoterapia a Elias, profeta Mauro Mendonça. Tá certo, então? Certo, doutor. Pessoal, nós vamos fazer a entrega simbólica para o Dr. Mauro, que nos brindou com essa manhã de conhecimentos. Pedimos que todos que participaram venham aqui à frente para a gente registrar esse momento, tá? E nós vamos entregar o mimo para vocês, não saiam, tá? Em referência à Páscoa. Karim, você pode tirar uma foto? Pessoal, outro aviso aqui. Alguém perdeu essa chave? Ah, tá. Ok. Todo mundo aqui à frente para a gente registrar esse momento. Pessoal, vamos ficando mais para o meio, centralizando, para que a gente possa fazer a foto de todos os presentes.